Ela preside a Comissão Interpartidária do Orçamento e, com isso, gerencia as audiências públicas da principal apresentação das contas de execução orçamentária do ano da Prefeitura. As primeiras, do primeiro ano da gestão de Clodoaldo Gazeta, relativos a 2017, foram apresentados agora no plenário da Câmara Municipal de Bauru, em 2 dias, um para a administração indireta, Endurbe, Funprev, DAE e Coab, e outro para as principais secretarias também, com a apresentação dos dados por pasta pela Secretaria de Finanças. Chiara Ranieri. Do ponto de vista global, a gente tem para transferir para as pessoas aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara e pela internet uma avaliação geral sobre a questão dos números. Independente da matemática financeira, de ter mais milhões aqui do que ali, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre essa questão dos controles de gastos com a já sabida dificuldade financeira do município no momento em que a gente discute assumir uma série de outras responsabilidades. Olá, Nelson. Olá a todos. É um prazer estar aqui e é um prazer falar desse assunto, que é um assunto que nos preocupa bastante. Tudo que nós podemos fazer na nossa cidade depende de um orçamento e esse orçamento ele deve ser acompanhado por todos e principalmente pelos vereadores aqui da casa, que tem a principal função de fiscalizar tudo aquilo que vem sendo executado e também a execução orçamentária. E aí, nesse sentido, nos preocupa o primeiro ano de gestão do governo atual, que termina um ano orçamentário bastante difícil do ponto de vista de tentar encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio que seja um equilíbrio que traga desenvolvimento para a cidade, né? Já que essa foi a grande expectativa das pessoas que vivem aqui nessa cidade quando do momento da eleição, né? Então, o desenvolvimento econômico da cidade foi a pauta central de discussões na eleição e encontrar o caminho para esse desenvolvimento está muito difícil. No momento em que a gente vê todas as pastas enxugando projetos por falta de mão de obra para executar, por falta de recursos para investimento, por falta de recursos para custeio da própria máquina. E aí a gente vê alguns números que nos chamam muito a atenção. Nós começamos as audiências pela administração indireta, né? Então, na administração indireta, a gente olha com muito cuidado, tanto para o DAE, para a Endurbe e para a Coab, de um modo muito especial. As contas, elas começam a apresentar situações que chamam muito atenção. Do ponto de vista, por exemplo, da Coab, a gente percebe que a situação vai ficando cada vez mais difícil. Os recursos que entram na Coab, através da cobrança dos mutuários, ele começa a diminuir de tamanho. E a dívida da Coab começa a chegar muito próxima do momento de ser paga. E isso faz com que a gente tenha que ter um olhar de entender que agora, 2018, existe aí já uma previsão de que pelo menos 6 milhões da prefeitura entrem para o caixa da Coab para começar a cumprir com esses pagamentos da dívida, dessa dívida grande da Coab que precisa agora ser paga. Vai ser paga em parcelas, mas ela vai ser paga. E os recursos da Coab já não serão suficientes para tal. Para as pessoas ajudarem a entender os dados, há cerca de 20 anos a Coab tinha 20 mil contratos, de todos os núcleos que foram construídos na década de 60 e 70. Como é sabido, há mais de 20 anos ela não constrói mais. Aí é como uma questão de ter carteira como a imobiliária, que é a empresa hoje, a companhia. Ela tem os contratos remanescentes, são cerca só de 8.400 até 2021, segundo a Coab, somente 6 mil contratos e acabando ao longo do tempo. Isso entra cada vez menos recursos, mas as obrigações de retorno de todos esses financiamentos para a Caixa continuam tendo de ser pagas por fundo de garantia. Isso, e essa é uma grande questão. Como é que se faz, né, com equilíbrio a gestão da Coab? Ela só administra contratos, ela está impedida de construir os terrenos que ela tem, e ela tem terrenos muito interessantes do ponto de vista de construção para a habitação no município de Bauru. 2 terrenos
bastante interessantes no Beija-Flor, um no Gás e um na Vila Tecnológica, que poderiam ser colocados, mas o presidente da Coab, na audiência, disse que os terrenos estão penhorados. Então, são mais de 400 áreas que nós temos aí à disposição, mas que não estão à disposição. Mas mesmo assim, a gente pediu uma informação bem detalhada de quais são essas áreas que estão penhoradas, né? Para a gente entender se essas áreas não podem ainda gerar recursos para sanar as dívidas da Coab. A vereadora chamou a atenção para uma questão que dos relatórios da conta do primeiro ano, que acabaram de ser apresentados, essa impressão é só nossa, dos jornalistas que acompanharam a audiência pública. O orçamento da prefeitura não leva em conta o pagamento desses valores. Tem precatório de 30 milhões, tem outras despesas que eu comentei aqui que a prefeitura está discutindo assumir, CSU, Horto Florestal, o próprio hospital de base. E a Coab é um valor real que, pelo menos por 6 meses, nesse 2018, terá que ser pago pelo caixa da prefeitura. Sim, e não são investimentos em algo que vai trazer desenvolvimento para a cidade, não é pagar incêndio. Esse precatório que é falado da floresta urbana é um precatório, é um das várias ações que estão aí por acontecer e uma foi colocada com bastante preocupação pelo próprio secretário de Negócios Jurídicos, o Toninho Garmes. Tem uma ação grande, mais ou menos nessa mesma linha, por questões de proteção ambiental, realmente, que passa de 70 milhões. Então, são situações que chamam a atenção. Uma informação, por exemplo, que não estava prevista há mais de um ano atrás, quando nós estávamos em período eleitoral, por exemplo, a gente fala 6 milhões por ano para a Coab. Mas nós temos também 6 milhões por ano para a manutenção de um aterro sanitário. Quer dizer, um investimento em algo que não traz nada para a cidade. E de 6 milhões em 6 milhões, e agora com toda essa situação aí da prefeitura querer assumir a gestão do hospital de base... 24 milhões por ano, segundo os dados que estão apresentados. E aí a gente olha para esses números, que são os números que nós tivemos do primeiro exercício, e nós ficamos sem saber para onde nós iremos daqui para frente, porque vai ser muito difícil encontrar um equilíbrio, né? Muito difícil. Dos dados que estão no orçamento, do ponto de vista de receita, compromissos fixos, pagamento dos servidores, o funcionamento mínimo da máquina e dos serviços obrigatórios de saúde, assistência social e educação, as pessoas precisam entender que não tem recurso no orçamento atual para pagar essas contas adicionais aqui? Essas todas que nós estamos falando? Olha, é difícil para a gente tentar entender e ainda explicar o que é que pode ser feito. Eu acho que a prefeitura, de um modo geral, precisa encontrar o caminho, discutir esse caminho, porque eu não acredito que o equilíbrio orçamentário da prefeitura não passe por grandes mudanças no município, principalmente com relação à administração indireta. E quando eu falo isso, eu falo de DAI, eu falo de Indurb, a Coab, eu acho que é uma questão de se não pode construir e administrar contratos, se ela deve continuar administrando os contratos da forma como ela vem fazendo, quer dizer, ainda com todos os problemas, ainda é necessário muita gente para administrar esses contratos. Então, são situações assim que, do meu ponto de vista, Bauru não vai encontrar um equilíbrio orçamentário se continuar com essas estruturas e estruturas que sugam o orçamento da prefeitura. O DAI suga. Se nós formos nos debruçar na questão da estação de tratamento de esgoto, o que os munícipes de Bauru já pagaram para essa estação, e que esse recurso não foi aplicado nessa usina, mas que será sugado por essa usina de qualquer forma. E ainda assim continuamos pagando, né, por ele. A questão da Indurb, que essa questão que se coloca como
o centro de custos do lixo ser um centro de custos que é difícil de ser entendido, porque a Indurb oferece para a prefeitura um valor de serviço de coleta domiciliar, um valor de coleta de mercado. Aliás, mais baixo de mercado, porque ela tem que participar de uma concorrência. Só que a conta não fecha. Forçosamente de mercado, porque antes de fazer a questão dos contratos, o presidente da Indurb, nós gravamos aqui na TV, tem no vídeo no YouTube para você acompanhar, na rádio, na TV Câmara, falou que o custeio atual era de R$ 190 por centavo. Como pagávamos até dezembro R$ 154,85, por causa da cotação de mercado, ele foi obrigado a se adequar e passou para R$ 141,90. Então, assim, são contratos, são valores que são colocados, mas não são valores reais, porque a Indurb, ela na verdade, dependente da prefeitura. Então, se o custo do lixo não paga a conta do lixo, não fecha a conta da Indurb, a Indurb solicita o orçamento da prefeitura, a prefeitura manda o dinheiro para lá. Ela quer solicitar como aporte, indenização, seja o que for. Então, assim, não fechou conta, a prefeitura vai aportar. Então, não é o valor real. Se o lixo é o único serviço deficitário da Indurb, e se a prefeitura continua a mandar recursos para a Indurb, esse centro está completamente equivocado. Eu pedi informações sobre isso, eu acho que é alguma coisa que a gente pode estar estudando um pouco melhor. Mas, de qualquer forma, é uma relação que não é saudável para o município, né? Porque é recurso da prefeitura que vai para a Indurb. E depois outra, é carro, é caminhão, tudo que precisa, solicita a prefeitura manda. Então, os valores que são colocados e que são praticados não são, na verdade, os valores que são apresentados. Eu vou falar sobre uma interpretação, por causa de acompanhar como jornalista aqui a miúde, as audiências públicas, que a vereadora colocou, um parênteses aqui, do secretário jurídico Toninho Garmes no ar. Houve uma apropriação nos bastidores da política, como se o secretário Toninho Garmes tivesse apresentado um desconforto ao prefeito. Eu queria colocar essa leitura para a vereadora que acompanhou. Ele apresentou que todos os contratos de aluguel assinados até então, ou seja, pelas gestões passadas, entre Noroeste, panela de pressão, aluguel e prefeitura estavam ilegais porque a empresa, o clube, deve para o município. E que a forma de regularizar agora era fazer o refinanciamento fiscal para que isso não tivesse problema daqui para frente. Ele apontou a solução em vez de apontar o problema? Não, e outra, eu acho que o Toninho é um secretário de negócios da mais alta competência. É um juiz aposentado, foi vereador, vários mandatos. Então, além da questão jurídica, ele tem um olhar político para a situação da prefeitura. E acho, na verdade, que o Toninho cumpre um papel excepcional na questão de proteger a prefeitura e, inclusive, o prefeito de qualquer contrato que possa ser feito de maneira irregular e que possa, sim, gerar uma improbidade, inclusive, para o prefeito. Então, se outros prefeitos, ou se o último prefeito da nossa cidade fez um contrato e esse contrato não é legal, neste momento ele coloca com toda a transparência que ele acredita que foi ilegal os contratos que foram assinados e que este governo não assinou. E está, na verdade, propondo alternativas. E, Nelson, me surpreende porque a diretoria do Clube Noroeste tem muitos advogados lá, né? Então, sabem que o que ele está propondo, o que ele está fazendo, não é para prejudicar, mas é para que nós apresentemos soluções, tanto a diretoria do Noroeste, quanto a prefeitura, quanto aqui na Câmara, nas discussões, que sejam legais. Ninguém quer prejudicar o Noroeste, ninguém quer prejudicar as outras modalidades que usam a panela, o vôlei, o basquete. Eu acho que não é essa a intenção, mas é uma questão de se fazer as coisas de maneira transparente, colocando com muita transparência para as pessoas da cidade, principalmente quanto custa tudo isso, e se é o desejo da cidade colaborar com as modalidades, com os times, né, de alto desempenho, que então nós encontremos o caminho para fazer isso, mas o caminho legal, não um caminho que vai trazer, se não agora, num futuro próximo, aí sim, um grande desconforto para muita gente.
Aproveitando também aqui a presença da vereadora, depois do ambiente da sessão, da discussão natural e do encaminhamento de todos esses temas, um parênteses aqui para a Secretaria de Administração, cujo titular é o Davi Françoso. É uma preocupação da vereadora, em particular em relação às ações internas da Secretaria, tem questões de banco de horas, questões de estudo de PCSS, das legislações que o prefeito falou que queria corrigir para eliminar gatilhos de gastos permanentes, o controle dos gastos. Tem discussão da database agora em março e, como a gente já disse na origem do nosso bate-papo, não tem recurso para satisfazer essas despesas no tempo. Infelizmente... a gente olha com bastante preocupação e uma preocupação que eu tenho é especialmente com a Secretaria de Administração, porque ela é uma secretaria estratégica para diretrizes neste momento. São muitos secretários municipais que dependem de ações da Secretaria de Administração, como dependem da Secretaria de Negócios Jurídicos e da Secretaria de Finanças. Qualquer ação que o secretário vai fazer no município, ele entra em contato com os secretários dessas pastas. Nada é feito se não tiver um alinhamento entre as três pastas. Agora, o prefeito em julho determinou que teria que haver o corte das horas extras. Quantos secretários conseguiram cumprir isso? 3. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Cultura e de Esportes. Diminuiu, né, a folha de pagamento e diminuiu a questão da hora extra. E as demais? Como é que a gente pode pensar em estratégias numa prefeitura que tem déficit de servidor em todas as pastas? Né? A gente tem uma situação de, agora, negociação de salarial, aqui já às vésperas de estar acontecendo, ou já acontecendo, porque os sindicatos já vêm se reunindo, já vêm se manifestando, e não tem recurso. O limite prudencial, quer dizer, não tem como fazer contratação, não tem como aumentar salário, não tem de onde tirar recursos, sem pensar que a Secretaria de Administração tem que buscar estratégias e soluções para que a cidade consiga ter eficiência de máquina, consiga manter os serviços funcionando, sem que a Secretaria de Administração aponte caminhos. Então, por exemplo, uma queixa que eu ouço de secretários é a questão de banco de horas. Então, foi um questionamento que eu fiz. Por que não se pode falar em banco de horas na prefeitura? Porque o servidor não quer. O servidor quer fazer hora extra. O servidor quer fazer hora extra, mas precisa ver uma diretriz da prefeitura. Olha, neste momento, não é possível. Foi colocado a dupla jornada. A dupla jornada, eu acredito que só esteja acontecendo porque não tem como se fazer mais contratações de servidores. Então, algumas coisas também não dá para a gente simplesmente cortar. Mas ele diz que está fazendo análises e tentando identificar onde encontrar caminhos. Só que nós estamos aí com a luz amarela acesa desde julho do ano passado. Então, eu acho que já passou muito tempo e o que nós gostaríamos é que, da mesma forma que o secretário de Finanças e o secretário de Negócios Jurídicos apresentam com a maior transparência e franqueza do mundo o que realmente estão fazendo e onde estão buscando e aquilo que já encontraram e apontem da Secretaria de Administração. E nós não percebemos isso, né? Então, as análises e as tentativas, elas continuam só no discurso. Nada de concreto foi apresentado, né? E eu acredito que da mesma maneira que a Secretaria de Finanças olha números e aponta, a Secretaria de Administração pode fazer isso. Então, eu acho que, na verdade, o prefeito tem que olhar com muita atenção para a qualidade de apresentação de propostas que a Secretaria de Administração vem apresentando, que, no meu ponto de vista, não apresentou nada. Vereadora Chiara Ranieri, muito obrigado por ter atualizado conosco aqui. E, como sempre, no nosso papel, a gente vai acompanhar os outros dados disso. Daqui a pouco já tem outro quadrimestre para ser apresentado, com outra sequência de audiências públicas. São 3 quadrimestres no ano para você que acompanha em casa, além das informações em separado de assuntos específicos que estão em andamento. Eu agradeço, é um prazer sempre, estou à disposição.
O Fala Câmara Entrevista você consegue na íntegra também na página da TV Câmara no YouTube. É só entrar TV Câmara Bauru em vídeos e acessar para você assistir a hora que você quiser e não só na grade, no sinal aberto e no sinal fechado da TV Câmara pela TV a cabo, assim como pela Rádio Câmara, desculpe. Você acompanha então a hora que você quiser, é só acessar nesse sistema.